Mapê, boa noite. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje será o módulo básico com o módulo de comunicação. O nosso tema da aula de hoje será linguagem corporal. Nós já tivemos a aula da comunicação verbal e não verbal e agora nós vamos saber um pouco da linguagem corporal. O corpo diz mais do que as palavras. Como eu falei na aula anterior, que as estatísticas dizem que a linguagem oral, ela expressa apenas 38% e a corporal 55%. Olha só como o corpo fala mais do que a nossa fala, né? Então, a primeira parte é, vamos interpretar a postura. Como o nosso corpo fala, então vamos aprender hoje o que é que o corpo fala, o que é que ele está transmitindo. E vamos também diagnosticar se isso é positivo ou negativo para a nossa empregabilidade, para as nossas relações interpessoais, ok? Interpretando a postura, parte 2. Da mesma maneira que as posturas congruentes expressam acordo, as não congruentes podem ser utilizadas para estabelecer distâncias psicológicas. Isso quer dizer o que, professora Verônica? Quer dizer que você pode atrair, você pode provocar uma comunicação positiva ou não. Ou seja, vamos descobrir mais o que é que a nossa postura fala. O movimento corporal não é o ato de caminhar em si, mas sim a maneira como é feito. Não o ato de estreitar a mão, mas sim a forma de fazê-lo. Então a imagem aqui está mostrando uma pessoa, né, levantando, se mostrando um pouco cansada. Então a gente vê essa imagem e percebe que uma pessoa cansada, uma pessoa que está devidamente posturada ao sentar-se, uma pessoa indevidamente mal sentada, né? E uma pessoa ainda mais, onde está todo torto, enfim. E essa postura, da maneira que você está sentado, também fala, até no ato do atendimento ao cliente. O cliente chegando em um estabelecimento, está lá, a recepcionista toda torta, mal sentada, isso não transmite para o seu cliente uma seriedade, né? A comunicação dos sentidos. Nós somos seres de sentidos, né? A gente sente, nós somos extremamente sensitivos, né? Então, para isso também está dentro dessa postura que fala 55%. Então, vamos ver o que é que os sentidos estão nos falando. Os conjuntos de sentidos é a mão no rosto, como o indicador levantando a bochecha, mais o dedo tampando a boca enquanto o polegar sustenta o queixo. Isso quer dizer, essa postura aqui. Isso quer dizer o quê, professora Verônica? Quando eu chego num ambiente, ou eu estou dando uma palestra, ou eu estou ministrando uma aula, e um aluno ele está me observando com essa postura ela é avaliativa. E essa postura, por ser avaliativa, ela tem duas situações. Pode ser uma avaliação positiva? Pode, mas também pode ser uma situação negativa. Então, cuidado com as posturas que você expressa, até sem perceber, até involuntário. Mas a psicologia diz que o que o cérebro pensa, você externa com o seu corpo. Então, ao você fazer essa postura, realmente você está avaliando algo. Pernas cruzadas, braços cruzados, ou seja, você está na postura conversando com alguém com os braços cruzados. É uma postura positiva para as relações interpessoais? Não. Porque dá a entender que você, não está interessado na conversa que aquela pessoa está expressando. Então, evitem conversar com as pessoas com os braços cruzados, certo? Um conjunto de gestos bem dentro do contexto, né? A avaliação da linguagem corporal deve ser feita através dos conjuntos de gestos. A relação entre o que é dito e o que o movimento do corpo expressa. Nesse contexto, onde estão inclusos os indicadores? Vamos descobrir, né? Mentiras. Quando alguém conta algo que você não quer acreditar, a tendência é você fazer o quê? Colocar a mão na boca. Você nem precisa falar que não está acreditando.
essa postura já está dando uma negativação. Você está transmitindo que não está acreditando na conversa daquela pessoa. É como se ela estivesse mentindo. Cuidado. Outra postura que você transmite que a pessoa está falando algo mentiroso é você ter um susto, uma expressão interrogativa. É como se realmente, mais uma vez, você não estivesse acreditando no diálogo. Então, cuidado, você está numa palestra coletiva de uma entrevista de emprego, uma dinâmica, e aí o palestrante lá falando e você toda hora, mão na testa, dedos sobre o queixo, você não está acreditando, você está avaliando de forma negativa. Alguém fala algo, um assunto, hoje nós vamos ter folga, olha só, na empresa, no caso. Você põe a mão sobre a boca, você está não acreditando nessa notícia, né? Como também dessa forma. Outro conjunto de gestos que transmite também mentira é levar a mão à boca, como também roçar a boca com os dedos. Você está mais uma vez transmitindo para essa pessoa que você não está acreditando no que ela diz. Gente, é tão perigoso esses gestos, essa postura que está constantemente se comunicando, porque você pode involuntariamente, lembrem-se do que eu falei, a neurociência diz que o nosso cérebro, ele expressa para o nosso corpo o que realmente nós estamos pensando. Ou seja, você está conversando com o seu chefe, ou ele está diante de uma reunião, palestrando e você lá com seus gestos. Cuidado, isso pode ser um ponto negativo para a sua empregabilidade ou sua efetivação, no caso para os nossos alunos aprendizes, ok? Os territórios e as zonas onde expressamos, né? Zonas íntimas de 15 a 45 centímetros, zonas pessoal de 46 centímetros a 1,22 m, zona social de 1,22 m a 3,5 metros e zona pública a mais de 3,6 metros. Ou seja, sabe aquelas pessoas bem expressivas que quando estão se comunicando à distância você já interpreta o que aquela pessoa está conversando, porque ela é muito expressiva. Então, de longe, 1 metro, aliás, 3, você estiver na distância mais de 3 metros da outra pessoa se comunicando com essa postura não inadequada, as pessoas já vão interpretar o que você está transmitindo, conversando com aquela pessoa. Sabe aquela jovem que fala com os braços muito assim, que fala muito alto, que bate nas pernas, tal, que bate no outro? Cuidado. Vamos nos policiar que essa postura não é adequada para o seu ambiente de trabalho, certo? Outros rituais de uso do espaço. A distância normal para observar entre habitantes urbanos é de 46 centímetros. Não tem pessoas que chegam para falar com você e ficam em cima de você, né? E aí você sente toda a energia daquela pessoa, todos os odores daquela pessoa. Então, cuidado, não é uma postura também adequada de você chegar falando em cima das pessoas. Mantenha uma distância de 46 centímetros até de meio metro. Cuidado. E também tocar as pessoas. Tem pessoas que detestam ser tocadas. Tem pessoas que ficam conversando, ela não está podendo te dar atenção no momento e você fica, ei, ei, ei. Isso não é legal, tá certo, pessoal? Outras zonas espaciais urbanas e rurais, né? Ou seja, pode perceber, as pessoas na cidade, elas tocam as mãos na hora de se cumprimentar um pouco mais próximo. Mas as pessoas da zona rural não, elas dão uma certa distância. Vocês sabiam disso? Olha aí, como até o local que você está inserida, a localidade que você está inserida, que não deixa de ser uma cultura que foi adquirida e praticada naquele ambiente, a nossa postura também expressa. Ou seja, quando você é um indivíduo que habita na zona rural, você tem toda uma postura. E quando você é um indivíduo que habita na zona urbana, você já vai começando a praticar outras posturas. Imagina só, se você for aquela pessoa que acha que sua postura, que o seu jeito de ser, o melhor jeito de ser, e você chega no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, praticando essa postura exagerada, não é legal. Eu falo sempre para os meus alunos que no mercado de trabalho o menos é mais.
Então, evita estar querendo chamar atenção, evita estar querendo se expressar demais e se expresse sim. Professora Verônica, eu não vou poder me expressar? Vai sim, quando isso for solicitado para você, certo? Gestos com as mãos. A palma da mão, ou seja, palmas abertas indicam honestidade. Exibir as palmas das mãos é igual a verdade, honestidade, lealdade e deferência. É você chegar no ambiente, vai abraçar alguém, você sempre mostra nessa posição que está receptiva àquele abraço, né? Mas existe pessoas que têm uma certa dificuldade para expressar essas palmas da mão, né? É positivo? É, mas para o ambiente de trabalho, eu sempre indico aos meus alunos, principalmente essas meninas que conversam com as mãos, né? Evitar, no momento da entrevista, e colocar as mãos sobre as coxas, porque aí vai evitar delas estarem se expressando demais com as mãos. E diga aí, você está em uma entrevista com seu recrutador ou psicólogo da empresa. E lá no birô dela tem todos esses aparatos que eu tenho no meu. E você, derruba. Não vai passar uma mensagem positiva para a sua empregabilidade no momento da entrevista. Então, cuidado. Ainda das palmas da mão, lembrem-se que transmite sempre honestidade. A atitude de domínio, né? Esse domínio está tentando me submeter ou está de alerta. A maneira que você aperta a mão. Eu digo sempre, sabe aquelas pessoas, por exemplo, na zona rural, você vai tocar as mãos, vai cumprimentar as pessoas, elas apertam tanto sua mão que chega a machucar, né? Principalmente se você tiver com anel nos dedos. Evitem isso, não precisa, você precisa chegar depois da sua entrevista, apertar a mão da pessoa firme, mas não precisa usar a força, apertar, isso não é legal. Os estilos para estreitar a mão. Estender o braço com a mão esticada e a palma para baixo é o estilo mais agressivo de indicação da saudação. Ou seja, sabe aquela pessoa que vai te saudar, vai te cumprimentar, a mão tá assim e ela coloca só a pontinha dos dedos? Você sente que aquela pessoa está fazendo aquilo não de forma espontânea, é como se fosse obrigada e ela parece que está com nojo de te tocar? Não façam isso, viu? Mais uma vez, cuidado. O aperto de mãos tipo luva se chama às vezes aperto de mão do político. Sabe, aquele que pega as duas mãos para apertar e transmite, aperta assim, firmeza, mas sem usar a força, também é adequado para o mercado de trabalho. Pode fazer isso, professora? Pode. Você transmite para essa pessoa que você está sendo receptiva e você está transmitindo confiança para essa pessoa. Aquilo que eu falei, está vendo que a imagem está aqui mostrando umas estrelas, uns raios, como se fosse exalando a força. Então, cuidado, nada de triturar aquele aperto de mão com força, onde é rude e agressivo. Você vai transmitir que você é uma pessoa agressiva e mal educada. Gestos